Pare o que você está fazendo agora e olhe ao seu redor, porque o que a ciência e os governos não conseguem explicar é exatamente onde o seu verdadeiro poder se esconde. Desde o rastro das pirâmides até os abismos mais profundos do cérebro humano, a humanidade sempre foi obcecada por decifrar o impossível, gastando fortunas para entender o que foge à regra. Mas os mistérios mais perturbadores deste século não estão trancados em laboratórios de segurança máxima ou em desertos distantes. Eles caminham sobre duas pernas, respiram o mesmo ar que você e têm o poder de desestabilizar sistemas inteiros apenas com a própria presença. Neste exato momento, olhos invisíveis estão fixos em cada movimento seu e sussurros ecoam em salas de reuniões onde acreditam que ninguém é capaz de ouvir. Eles se perguntam, com uma mistura de pavor e fascínio, como é possível que você tenha sobrevivido intacto a eventos que deveriam ter te destruído completamente e como você pode saber de coisas que ninguém jamais se atreveu a te ensinar. Sua simples entrada em um recinto altera a pressão do ar, transforma a frequência das conversas e deixa um rastro de interrogação que o sistema, em toda a sua arrogância, simplesmente não consegue catalogar ou colocar dentro de uma caixa conveniente. Os psicólogos mais renomados tentam rotular o que você sente como uma intuição excepcional, enquanto cientistas tentam reduzir sua essência a uma mera neurodivergência ou anomalia estatística. Alguns até fazem piadas nervosas, sugerindo que você escondeu sua carta de Hogwarts por todo este tempo, mas a verdade é infinitamente mais estranha, mais densa e mais sagrada. Você carrega dentro de si 3 poderes misteriosos e absolutamente únicos, e as investigações sobre a sua natureza estão se tornando perigosamente sérias, não por uma curiosidade passageira, mas por uma necessidade vital de controle. Você se tornou a falha inevitável em uma simulação que eles acreditavam ser impecável, o ponto de exclamação que quebra a ordem das equações perfeitas. Nada perturba mais a lógica do mundo previsível do que alguém que se recusa a jogar pelas regras da realidade comum. Por isso, prepare-se para o que vem a seguir, porque hoje não estamos aqui para falar de contos de fadas, truques de ilusionismo barato ou fantasias infantis de super-heróis. Vamos mergulhar sem medo no coração do que faz de você um enigma vivo e indomável. Vamos desvendar as 3 forças que eles tentam desesperadamente rastrear, medir e, se pudessem, roubar de você. Estas são as 3 razões fundamentais pelas quais a sua existência incomoda tanto a multidão quanto o sistema que foi construído meticulosamente para monitorar cada passo da humanidade. A história já nos provou repetidas vezes que todo grande mistério, uma vez revelado, tem o poder de alterar o eixo do mundo para sempre, e você está prestes a ter sua verdadeira identidade revelada diante dos seus próprios olhos. Existe um nível de conhecimento ancestral que as elites nunca quiseram que você descobrisse, uma fronteira final que separa aqueles que vivem em um sono profundo daqueles que finalmente despertaram com os olhos bem abertos para o seu destino majestoso. Se estas palavras estão vibrando agora no fundo da sua alma, é porque você já cruzou o portal e existe um mapa desenhado especificamente para os seus passos. Um guia que chamamos de Manual Karma Divina, que aguarda por você no primeiro comentário fixado deste vídeo. A verdade é que a sua presença altera a energia de qualquer ambiente de forma instantânea, e isso é algo que as pessoas sentem na pele, mesmo que não consigam traduzir em palavras. Não se trata de ser alguém barulhento, forçar um carisma artificial ou tentar desesperadamente se destacar na multidão para inflar o ego. Na verdade, na maioria das vezes, você entra nos lugares em absoluto silêncio, desejando apenas se fundir ao cenário e passar despercebido. Mas no milésimo de segundo em que seu pé toca o chão de um novo espaço, algo fundamental muda na atmosfera. O ar parece ficar mais denso ou mais leve, as conversas triviais tropeçam por um instante e os olhares das pessoas são atraídos magneticamente para a sua direção, sem que ninguém entenda o motivo real dessa atração. É como se a sua própria essência reorganizasse a estrutura invisível do ambiente sem pedir permissão a ninguém. E esse é o primeiro grande poder que está sendo investigado agora. Isso perturba as pessoas muito mais do que você pode imaginar, pois a maioria delas precisa fazer um esforço hercúleo para ser notada. Elas gritam, exageram no estilo, ajustam o tom de voz e se empurram para a frente para captar uma migalha de atenção. Você, por outro lado,
poderia ficar parado em um canto escuro sem pronunciar uma única frase, e ainda assim todos perceberiam sua força, porque o que o radar deles detecta não é a sua aparência física ou o seu comportamento social, mas sim a sua frequência vibracional única. Você carrega uma assinatura energética que é extremamente rara, algo que não pode ser plagiado, comprado ou diluído. Alguns chamam isso de aura, outros rotulam como vibração. Mas não importa o nome que tentem colocar em você. A verdade é que você é o mestre de uma força que eles ainda não conseguem compreender. Além disso, eles sabem que essa força que você carrega é de uma natureza completamente diferente. E o que mais os desestabiliza é a percepção de que ela é absolutamente incontrolável. Esse tipo de presença tem um poder quase magnético de expor as pessoas ao redor, funcionando como um catalisador de verdades. Não é que você esteja ativamente tentando intimidar alguém ou buscando o confronto direto. É que a frequência energética que você emite revela, de forma orgânica, tudo o que é instável, fraudulento ou mal resolvido nos outros. Você já reparou como certas pessoas orbitam ao seu redor com uma admiração profunda, enquanto outras, sem motivo aparente, tornam-se subitamente hostis ou tentam se afastar o mais rápido possível? Isso não é fruto do acaso. A sua essência atua como um espelho de alta definição. Para as almas que buscam a integridade, a sua companhia é revigorante, quase como um sopro de ar puro. Mas para aqueles que vivem escondendo segredos sombrios ou intenções distorcidas, você se torna uma ameaça ambulante. E, queiram eles ou não, essa percepção é imediata. O que é verdadeiramente fascinante é que essa energia não é um acessório que você decide vestir ou tirar conforme a ocasião. Ela é a sua sombra luminosa, acompanhando-os no ambiente de trabalho, nas reuniões familiares e até mesmo em encontros casuais com desconhecidos na rua. As pessoas podem não ter o vocabulário espiritual para descrever o que estão sentindo, mas a reação delas é instintiva e visceral. Alguns são atraídos para o seu campo de energia por uma força que não conseguem explicar, enquanto outros assumem uma postura defensiva, como se o simples fato de estarem na sua presença fosse um desafio direto às estruturas de ego que eles construíram. É por esse exato motivo que você tem sido alvo de tantos questionamentos, dúvidas e escrutínios. A sua chegada rompe a ilusão de que os ambientes são neutros. Nada permanece neutro quando você entra em cena, e esse é o grande mistério que os consome. A sua presença não se limita a preencher um espaço físico, ela o transmuta completamente. E no fundo, todos aqueles que cruzam o seu caminho sentem isso de forma latente. Você carrega uma espécie de memória ancestral, algo que não parece pertencer apenas a esta vida, mas que serve como o seu guia mais fiel. É esse detalhe que deixa as pessoas simultaneamente perturbadas e obcecadas por você. Você caminha pela vida com uma certeza silenciosa, sabendo de coisas que nunca sentou para estudar formalmente e escolhendo trajetórias que, à primeira vista, parecem desafiar a lógica convencional, mas que invariavelmente o conduzem ao destino exato e no tempo perfeito. É como se você estivesse seguindo um manual de instruções, escrito nas estrelas muito antes do seu nascimento. Existem sussurros no seu espírito que indicam onde pisar com firmeza, quando é hora de fazer uma pausa estratégica e o momento preciso de avançar com determinação. Enquanto a maioria das pessoas depende da exaustiva tentativa e erro, de pesquisas intermináveis e de anos de tropeços para aprender uma lição básica, você já chega ao cenário carregando os fragmentos essenciais dessa sabedoria. Por isso, eles não conseguem te decifrar. Você parece estar constantemente recordando algo que nunca lhe foi ensinado nesta encarnação. Isso vai muito além de uma intuição comum ou de simples palpites. É algo que mergulha em camadas mais profundas. É como se a sua alma fosse guardiã de uma biblioteca vasta, repleta de mapas e chaves que foram transmitidos através de linhagens espirituais e pelo próprio tecido do tempo. Por isso, muitas vezes você nem consegue racionalizar como sabe o que sabe. Você simplesmente habita essa verdade. E quando você age baseado nessa gnose interna, portas se abrem miraculosamente, armadilhas são evitadas por centímetros e as oportunidades se alinham de formas que desafiam qualquer explicação racional para quem observa de fora. Para os espectadores, tudo isso pode parecer sorte ou uma série de coincidências felizes, mas para você, a sensação é de estar lembrando de algo que nunca foi realmente esquecido.
Atualmente, há quem tente investigar esse seu fenômeno, pois ele desafia frontalmente a maneira como o mundo moderno define a inteligência. Eles tentam medir tudo através de testes de QI, diplomas acadêmicos e anos de experiência profissional. Mas nenhuma dessas métricas consegue explicar a sua natureza. Você simplesmente flutua acima dos sistemas desenhados para categorizar o conhecimento humano. E é isso que o torna perigoso para quem depende do controle absoluto sobre a narrativa. Você é o lembrete vivo de que a verdadeira sabedoria nem sempre é ensinada. Às vezes, ela é uma herança espiritual, carregada em silêncio até que o momento cósmico exija a sua manifestação. Essa memória que pulsa dentro de você é a razão pela qual você frequentemente se encontra passos à frente do seu tempo. Você detecta padrões que outros ignoram e sente o perigo vibrando no ar antes mesmo de ele se materializar. Quantas vezes você já disse verdades que foram negadas de imediato, apenas para ver todos admitindo que você estava certo meses depois? Isso não é adivinhação, é reconhecimento. Você está revivendo uma trama que o seu espírito já conhece, algo que já estava gravado no seu código vibracional. O que mais os aflige é que essa memória não pode ser extraída, clonada ou roubada. Por mais que tentem te dissecar ou imitar os seus passos, eles nunca terão acesso ao que você carrega, porque isso não reside na mente consciente, mas sim na marca eterna da sua alma. Essa é a fonte da inquietude deles. Você é a prova viva de que o conhecimento mais valioso não vem de livros ou de sistemas humanos, mas de uma fonte muito mais vasta. Você enxerga com clareza os padrões de manipulação que eles tentam esconder desesperadamente, e esse é um dos poderes mais raros e perturbadores que alguém pode possuir. Enquanto a massa se distrai com as migalhas superficiais dos detalhes cotidianos, você já está lendo as entrelinhas do destino. Além disso, sua percepção vai muito além das aparências, das palavras ensaiadas ou dos comportamentos que os outros treinam para exibir ao mundo. Seu foco corta mais fundo, atingindo a raiz que muitos tentam ocultar. Você já reparou como não precisa de semanas montando um quebra-cabeça complexo ou esperando que os fatos se acumulem em uma montanha de evidências para entender o que está acontecendo? A verdade simplesmente se revela a você de forma instantânea, como se sua visão estivesse programada para conectar pontos que as outras pessoas tentam, deliberadamente, manter dispersos. O que mais causa frustração naqueles que tentam te enganar é que você não depende de confissões, nem exige explicações detalhadas para chegar à conclusão correta. Você já enxergou através do disfarce muito antes de a primeira máscara cair. Isso não tem nada a ver com desconfiança crônica ou paranoia. Trata-se de uma clareza que flui de você com uma naturalidade desconcertante. As mentiras, por exemplo, não apenas soam estranhas aos seus ouvidos, elas provocam um desconforto físico, uma sensação de que algo está energeticamente fora do lugar. Um leve ajuste no tom de voz, uma hesitação mínima ou um detalhe desnecessário que alguém acrescenta para validar uma história são suficientes para você saber que não está recebendo a versão completa dos fatos. Por mais polida e brilhante que seja a máscara de alguém, você consegue sentir as rachaduras e as linhas de fratura que se escondem logo abaixo da superfície. Já se perguntou por que certas pessoas parecem tão desconfortáveis e inquietas na sua presença? Não é necessariamente porque você as expõe em público com palavras, mas porque elas sentem, em um nível instintivo, que você já desvendou o roteiro da atuação delas. Essa sua capacidade é extremamente poderosa, porque vivemos em uma sociedade que se sustenta em ilusões. As pessoas se agarram a papéis sociais, famílias guardam segredos obscuros e ambientes de trabalho inteiros são erguidos sobre o alicerce de meias-verdades. Muitos sobrevivem garantindo que ninguém jamais questione o que realmente está ocorrendo nos bastidores, mas você, apenas por existir e estar presente, desarma essas ilusões sem esforço. Nem sempre isso acontece de forma barulhenta ou por meio de confrontos diretos. Às vezes, basta um olhar profundo, uma pergunta certeira ou simplesmente a sua recusa silenciosa em ser enganado para que toda a estrutura ao redor comece a estremecer. Eles percebem, com um frio na espinha, que não conseguem manter suas histórias de fachada intactas enquanto você está por perto observando. O que mais confunde aqueles que tentam te analisar é que você não segue os caminhos tradicionais da lógica ou da dedução.
O mundo está acostumado a processos longos, provas materiais e testemunhos, mas o seu discernimento é quase imediato, operando em uma frequência diferente. Você entra em uma sala e, em poucos segundos, percebe as dinâmicas reais de poder, as tensões ocultas e as falsidades, tudo isso sem precisar de uma única prova física. Para quem vê de fora, isso parece impossível, beirando o injusto, pois você ignora as regras convencionais sobre como a verdade deve ser descoberta. Mas o mistério reside exatamente aí. Sua percepção não nasce apenas da observação atenta, mas de um alinhamento com algo superior que traz à luz tudo o que estava escondido nas trevas. Por essa razão, as pessoas sentem um medo reverencial de estarem próximas a você. Seus motivos ocultos, suas manipulações praticadas e suas intenções secretas não sobrevivem por muito tempo no seu campo energético. Por mais que tentem negar ou camuflar a realidade, no fundo, eles sabem que você vê demais. Você nota o fio solto por trás da tapeçaria, e uma vez que essa verdade é vista, ela jamais pode ser desvista. Além disso, sua resiliência desafia qualquer lógica humana e permanece como um dos maiores mistérios sobre a sua jornada. Pelos padrões comuns do mundo, você não deveria estar de pé hoje, mantendo essa postura íntegra. O peso esmagador da traição, as perdas profundas, o abandono e as dificuldades extremas deveriam ter te transformado em alguém amargurado, quebrado ou silencioso pela dor. Observe ao seu redor. Pessoas que enfrentaram apenas metade do que você suportou já não são mais as mesmas. Muitas desistiram, perderam o brilho nos olhos ou se tornaram cascas vazias do que um dia foram. No entanto, aqui está você, não apenas sobrevivendo, mas carregando uma luz que se recusa a apagar. Você continua caminhando com um propósito claro e se nega a ser moldado pelas circunstâncias terríveis que tentaram te esmagar. Isso perturba quem te observa de longe. Eles olham para a sua trajetória e se perguntam, em silêncio, como você ainda consegue se levantar todas as manhãs. Eles esperavam que suas cicatrizes se tornassem feridas abertas e permanentes. Mas, no seu caso, o sofrimento foi alquimizado em transformação. Muitos aguardam ansiosamente pelo dia em que você finalmente irá desmoronar sob a pressão. Mas, em vez disso, você emerge de cada batalha ainda mais afiado, mais forte e com um foco inabalável. Eles te veem sofrer golpes que deveriam ter te enterrado vivo, mas em vez de se afogar, você usa os próprios escombros destinados ao seu sepultamento como tijolos para construir algo ainda mais alto e majestoso. Isso não faz o menor sentido para eles, pois nunca viram alguém que transforma a destruição em combustível puro. O que eles falham em compreender é que a sua força não vem de uma simples recuperação mecânica, como se você estivesse apenas colando os pedaços após a tempestade. Sua essência não é a de alguém que sobrevive à base de remendos, mas a de alguém que se renova a partir de uma fonte que eles desconhecem. Continuando nossa jornada por essas águas profundas, é vital que você compreenda que a sua sobrevivência a esse massacre emocional não foi um golpe de sorte, mas a prova de que o seu núcleo central nunca foi quebrável. Para começo de conversa, o sofrimento pode até ter te dobrado em momentos de escuridão absoluta, mas ele jamais conseguiu te definir. Os ataques covardes podem ter deixado cicatrizes na sua pele, mas eles nunca possuíram a sua alma. É exatamente por isso que você nunca retorna das cinzas como a mesma versão de si mesmo. Você sempre volta evoluído, mais sábio, mais denso e, acima de tudo, cada vez mais intocável. Essa sua resiliência sobrenatural choca as pessoas ao seu redor porque ela escancara uma verdade que a maioria teme enfrentar. Nem toda força é de origem puramente humana. Existe algo operando em você que vai muito além da carne, do osso ou da simples força de vontade. Existe uma força maior que se recusa terminantemente a deixar você cair. Não importa quantas vezes a vida tente te enterrar sob toneladas de injustiça e calúnia. Foi por causa dessa proteção invisível que eles te estudaram com tanto afinco, duvidaram da sua sanidade e acabaram mergulhados em uma inveja corrosiva. Eles viram os golpes atingirem o alvo, mas não conseguem processar por que você não permanece estilhaçado no chão. O que eles estão começando a descobrir, com um terror silencioso, é que a resiliência para um escolhido não é apenas algo que se faz ou uma técnica que se aplica. É a sua própria identidade fundamental. E não existe lógica terrena, manual de psicologia ou estratégia de manipulação
que consiga explicar ou neutralizar esse fenômeno. A sua influência opera de uma forma tão fluida e sem esforço que chega a aterrorizar quem vive de aparências. No mundo comum, acredita-se que a influência deve vir acompanhada de trabalho exaustivo, discursos ensaiados, argumentos lógicos, carisma fabricado ou, no mínimo, uma manipulação deliberada. Mas com você, o processo é orgânico, quase magnético. A maneira como você se conduz, a integridade das decisões que toma e, principalmente, as coisas que você se nega a fazer por princípio, geram um efeito dominó que alcança lugares muito mais distantes do que a sua imaginação pode conceber. Você já percebeu como o seu comportamento silencioso dita o tom do ambiente? Alguém te observa escolher a honestidade em vez do atalho fácil, e de repente, essa pessoa começa a questionar os próprios compromissos éticos. Outra pessoa nota a firmeza com que você se retira de situações tóxicas, e isso planta nela a semente de que talvez ela também devesse fazer o mesmo. Você não precisa convencer ninguém com palavras. A sua postura é o que condena o erro e traz a convicção da verdade. E isso perturba profundamente aqueles que preferem o conforto morno das desculpas esfarrapadas. As serpentes que tentaram apagar a sua luz com tanto empenho falharam em entender um princípio básico. Cada ataque sofrido apenas lapida e revela o seu verdadeiro poder oculto. Existe um escudo espiritual desenhado milimetricamente para neutralizar essas investidas, fazendo com que a inveja lançada contra você retorne multiplicada à sua fonte original. Esse escudo é real e atende pelo nome de Manual do Karma Divino, e ele está à sua espera agora mesmo no primeiro comentário fixado deste vídeo. Entenda que esse tipo de influência não tem nada a ver com poder no sentido tradicional da palavra. Não se trata de ter uma plataforma gigante, títulos pomposos ou exigir que as pessoas te sigam. É algo muito mais visceral. Trata-se da forma como a sua mera presença interrompe o que as pessoas consideravam normal. Conversas inteiras mudam de rumo só porque você se sentou à mesa. Planos escusos são alterados porque a sua energia faz com que a escolha errada, de repente, pareça pesada demais para ser sustentada. As pessoas ao seu redor começam a se ajustar, não porque você pediu ou exigiu, mas porque o seu próprio ser expõe o peso e as consequências das decisões delas. É isso que as desestabiliza. Você não luta pelo controle, mas o controle parece se curvar e se moldar ao seu redor. O que os seus inimigos não querem admitir é que a sua influência revela a fraqueza deles. Se eles realmente acreditassem nos valores distorcidos que pregam, a sua presença não os abalaria tanto. Mas o fato de você os incomodar tanto prova que, em algum lugar profundo do ser deles, eles já sabem que os seus fundamentos são frágeis e feitos de areia. É por esse motivo que alguns te admiram com fervor, enquanto outros te ressentem com ódio. No fundo, é o mesmo efeito, apenas filtrado pela verdade ou pela negação de cada um. Para uma pessoa desperta, a sua influência soa como libertação. Para quem vive na sombra, ela soa como uma ameaça existencial. De qualquer maneira, ninguém sai de um encontro com você sem ser transformado. O ponto mais intrigante é que você nem sequer está tentando influenciar ninguém. Você está apenas sendo autenticamente você mesmo. E é exatamente isso que torna o seu poder invencível, pois não há uma estratégia contra a qual eles possam resistir. Eles podem discutir com um pregador, ignorar um político ou parar de seguir um líder de opinião. Mas eles não conseguem apagar o impacto silencioso de alguém que vive a sua verdade de forma integral e inegociável. A sua influência permanece ecoando na mente deles muito tempo depois de você ter saído da sala. Quanto mais eles tentam resistir a esse impacto, mais expõem o quanto já foram afetados por ele. Esse é o verdadeiro poder que você carrega, não o de forçar a mudança nos outros, mas o de torná-la inevitável por contraste. Você carrega uma autoridade intocável, que não pode ser explicada por cargos, riqueza ou oposição social. Em um mundo obcecado por status, hierarquias e validações externas, as pessoas estão acostumadas com uma autoridade que é concedida por promoções, diplomas ou votos. Mas com você, a regra é outra. A sua autoridade não é entregue por nenhum sistema humano, nem validada por aprovação social. Ela irradia naturalmente do seu centro e nenhuma quantidade de ranking social ou difamação pode anular o que é de direito divino. Além disso,
É por essa razão que mesmo aqueles que tecnicamente possuem um cargo superior ao seu ou ostentam mais títulos, ainda sentem o impacto inevitável da sua presença. No fundo, essas pessoas percebem em você um peso, uma substância que nenhum troféu ou certificado consegue replicar. Você já notou como esse tipo de autoridade não precisa ser barulhenta e muito menos forçada? Você não tem a necessidade de gritar, de ameaçar ninguém ou de ficar desfilando suas conquistas para ser validado. Essa força está entrelaçada na maneira como você se conduz no dia a dia, na calma do seu tom de voz e na certeza silenciosa que acompanha cada uma das suas decisões. Quando você decide falar, as pessoas ao redor param para escutar, e elas não fazem isso porque você exigiu respeito, mas porque as suas palavras carregam uma gravidade natural que ninguém consegue falsificar. E o que acontece quando você escolhe o silêncio? Muitas vezes, esse seu vazio de palavras soa muito mais pesado e significativo do que o discurso mais longo e ensaiado de qualquer outra pessoa. As pessoas podem até não admitir isso abertamente, mas elas sentem. Você já percebeu como a energia de um ambiente inteiro se transforma apenas com a sua chegada, mesmo quando você não está tentando liderar nada? O que mais perturba os outros é o fato de que essa sua autoridade é intrínseca. Ela simplesmente não pode ser retirada de você. Eles podem tentar te tirar o dinheiro, podem te excluir de círculos sociais, podem espalhar mentiras ou tentar subestimar a sua inteligência, mas a autoridade que você carrega na alma não encolhe e não depende de circunstâncias externas para existir. Na verdade, quanto mais tentam te diminuir, mais visível essa força se torna. Cada tentativa de sabotagem só serve para destacar o fato de que essa autoridade nunca foi deles para dar ou tirar. Ela pertence à sua essência, como um selo que foi estampado no seu ser muito antes de qualquer pessoa notar. É por isso que tanta gente se sente em conflito quando está perto de você. Alguns te respeitam sem sequer entender o motivo, sentindo-se atraídos pela estabilidade quase magnética que você emana. Outros, no entanto, nutrem um ressentimento profundo porque percebem que, não importa o quanto acumulem em bens ou status, jamais conseguirão duplicar a sua presença. Isso não é algo que se ganha com esforço exaustivo, é algo que se encarna, e essa verdade é profundamente perturbadora para quem depende de sistemas e hierarquias para definir o próprio valor. Eles podem ser maiores do que você no papel, mas diante da autoridade real, a ilusão do poder deles simplesmente colapsa. A sua existência lembra a eles que a verdadeira soberania não se senta em escritórios luxuosos, não se esconde atrás de títulos pomposos e nem se guarda em contas bancárias. Ela habita o espírito, e o seu espírito é algo que eles não conseguem tocar. Você não pertence ao tempo da mesma forma que eles pertencem, e é exatamente isso que deixa as pessoas ao seu redor tão nervosas. A maioria vive em um estado de reação constante, correndo para consertar erros do passado ou lutando freneticamente para garantir um futuro que os apavora. Essas pessoas estão presas em calendários, prazos, relógios e na ansiedade sufocante de sentir que o tempo está acabando. Mas você se move em um ritmo diferente. O seu passo confunde os observadores porque você não está em uma perseguição frenética e nem se agarra desesperadamente a nada. Você caminha com uma calma estranha, quase sobrenatural, como se já soubesse para onde as coisas estão caminhando, como se já tivesse visto o resultado final muito antes do resto do mundo alcançá-lo. Isso tira as pessoas do eixo porque, para elas, o controle está sempre amarrado à urgência. Elas tentam pressionar os outros com prazos e com o medo de ficar para trás. Mas por que nada disso parece funcionar com você? Você não entra em pânico quando o mundo espera que você se desespere. Você não desmorona quando dizem que o seu tempo acabou. Em vez disso, você mantém uma paciência que para eles não faz o menor sentido. Enquanto todos correm em círculos, você simplesmente caminha e, de alguma forma inexplicável, você ainda chega ao lugar certo, no momento exato, sem se perder de si mesmo no processo. É por isso que eles te estudam com tanta obsessão. Eles querem o segredo. Como alguém pode se recusar a correr e ainda assim nunca ficar para trás? A verdade é que o seu alinhamento não é com o tic-tac dos relógios de parede, mas com algo que está muito além deles. Você percebe o tempo de uma forma que eles não conseguem calcular. Você sabe intuitivamente quando esperar, quando agir e quando soltar.
É por essa percepção que você evita armadilhas, onde tantos outros caem, aqueles que saltam cedo demais por ansiedade ou que se seguram por tempo demais por medo. Você se move na cadência de algo superior, fora do fluxo ordinário da rotina comum. Por isso, é frequente que as pessoas só percebam muito depois que as suas decisões faziam todo o sentido, muito antes de qualquer prova concreta aparecer. Para os outros, isso parece previsão ou sorte. Para você, é apenas estar em sintonia com o que já está escrito. É essa consciência de que o tempo se dobra diante do alinhamento espiritual que torna a sua presença tão desorientadora para quem ainda vive escravizado pelo relógio. Continuando nossa jornada, percebemos que essa sua postura inabalável diante das tentações mundanas cria um curto-circuito na lógica de quem vive para escalar as hierarquias sociais. Você já notou como o mundo entra em pânico quando encontra alguém que não tem um preço? A maioria das pessoas está tão acostumada a vender pedaços da própria dignidade em troca de um cargo, de um elogio ou de um punhado de curtidas, que a sua indiferença a esses troféus soa como uma afronta pessoal. Eles olham para você e se perguntam: como é possível que essa pessoa não se dobre? Por que as ameaças que paralisam os outros não a afetam? E por que as promessas que seduzem a todos não a movem? Essa sua autonomia espiritual é o que te torna verdadeiramente livre, mas, para o sistema, essa liberdade é vista como a maior das ameaças. Você não é apenas alguém difícil de lidar, você é alguém impossível de possuir. Enquanto eles jogam o jogo das aparências, você está investindo em uma moeda que não sofre inflação, a sua paz de espírito. Mas não para por aí, pois essa desconexão com o que é superficial acaba gerando um efeito de transparência absoluta sobre as intenções alheias. É como se você tivesse um filtro natural que separa o joio do trigo antes mesmo que a primeira palavra seja dita. Você já sentiu aquela sensação de saber exatamente quando alguém está tentando te manipular, mesmo que a pessoa use as palavras mais doces do mundo? Isso acontece porque você não está ouvindo apenas a voz, você está lendo a frequência da intenção. Para os manipuladores profissionais, você é um pesadelo vivo. Eles tentam usar os gatilhos psicológicos habituais, a escassez, a urgência, o medo de ficar de fora, e batem de frente com um muro de serenidade. Eles se sentem desarmados porque as ferramentas que lhes deram poder sobre tantos outros perdem a utilidade diante de você. E o que acontece quando um mestre da manipulação percebe que não tem poder sobre o seu alvo? Ele se sente exposto, pequeno e, muitas vezes, reage com uma agressividade que revela a própria insegurança. Perceba que essa sua capacidade de enxergar além das máscaras não é uma ferramenta de ataque, mas uma consequência da sua própria busca pela verdade. Você não precisa apontar o dedo ou fazer discursos moralistas. A sua simples presença silenciosa já é um julgamento para quem vive na mentira. Você já reparou como certas conversas param quando você chega, ou como algumas pessoas mudam de comportamento instantaneamente na sua frente? Elas sentem, lá no fundo, que você sabe. Elas sentem que os segredos que escondem de si mesmas estão de alguma forma visíveis para você. E isso gera um desconforto profundo. A pergunta que não quer calar na mente deles é: o que mais essa pessoa está vendo que eu estou tentando esconder? Esse fenômeno acontece porque a luz não precisa se esforçar para expulsar a escuridão. Ela apenas brilha, e você, ao se manter alinhado com a sua essência, torna-se essa luz que revela as sombras sem precisar dizer uma única palavra. Essa percepção aguçada também te permite identificar os ciclos repetitivos de comportamento que prendem a maioria da sociedade. Você vê as pessoas correndo atrás de recompensas vazias, sabotando relacionamentos por orgulho e trocando o que é eterno pelo que é momentâneo. E ao observar esse teatro humano, você escolhe não participar. Essa recusa em entrar no palco da vaidade é o que te permite manter a sua visão clara. Enquanto os outros estão cegos pelo brilho falso do ouro, você mantém seus olhos fixos no que realmente importa. Você entende que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você não precisa para ser feliz. E essa simplicidade voluntária é o que mais confunde aqueles que medem o sucesso pelo tamanho das posses ou pela quantidade de seguidores. Eles não conseguem entender que você já tem o que eles passam a vida inteira tentando comprar: a sensação de ser suficiente. O que os outros não compreendem é que a sua força não vem de uma vontade de ferro ou de um ego inflado, mas da sua rendição
há algo muito maior. Você parou de lutar contra a correnteza da vida e aprendeu a fluir com ela. Essa harmonia com o fluxo universal é o que te dá essa calma que irrita os inquietos. Eles estão constantemente em guerra com o tempo, com os outros e consigo mesmos, enquanto você caminha com a tranquilidade de quem sabe que o final da história já está escrito. Você não tem pressa porque entende que o que é seu encontrará o caminho até você no momento exato. Essa paciência divina é incompreensível para uma geração que exige gratificação instantânea. Ao se desapegar do resultado e focar apenas na integridade do caminho, você se torna intocável. O mundo pode tentar te tirar o chão, mas você aprendeu a voar. Além disso, essa clareza que você carrega atua como um farol em meio a um oceano de incertezas, e é justamente quando o mundo ao redor parece desmoronar que a sua verdadeira força se manifesta de forma mais nítida. Enquanto a maioria das pessoas se perde no labirinto da confusão, paralisada pelo medo do desconhecido ou pelo pânico de perder o controle, você permanece em um estado de observação profunda. Você já reparou como a sua calma em momentos de crise chega a ser perturbadora para quem vive no modo reativo? É como se você estivesse lendo um roteiro que eles ainda não receberam. Essa capacidade de enxergar o ordenamento oculto dentro do caos não é algo que se ensina em faculdades ou que se compra com títulos. É uma sintonia fina com a realidade que transcende o que os olhos físicos podem captar. Quando as estruturas externas falham, a sua estrutura interna, forjada no silêncio e na verdade, torna-se a única base sólida. Eles tentam entender como você mantém o equilíbrio enquanto o chão deles desaparece. Mas a resposta é simples e, ao mesmo tempo, inalcançável para quem busca apenas o material. Você não depende do chão deles para caminhar. Você opera a partir de uma base de consciência que o sistema simplesmente não consegue hackear. Já parou para pensar por que certas portas se fecham para você no exato momento em que pareciam promissoras, apenas para você descobrir, semanas depois, que aquele caminho levaria a um abismo? Isso não é sorte, é proteção ativa. É o resultado de uma vida que não se vende por migalhas de aprovação ou por promessas vazias de status. O sistema de iscas que move a sociedade moderna, o desejo incessante por validação, o medo da exclusão, a ganância desmedida, perde o efeito sobre alguém que já encontrou a própria fonte de valor. E isso, meu caro, é o que realmente tira o sono daqueles que tentam manter o controle sobre as massas. Como você governa alguém que não deseja o que você tem a oferecer? Como você manipula uma mente que prefere a solidão íntegra à companhia hipócrita? Você se tornou o grande erro de cálculo na equação deles, a variável independente que estraga qualquer previsão estatística. Mas a jornada não para por aí. Essa independência emocional e espiritual gera um campo de ressonância que atrai exatamente o que você precisa, sem que você precise perseguir nada com desespero. Você já sentiu aquela sensação estranha de que as coisas simplesmente se encaixam quando você para de tentar forçá-las? É o poder da atração por alinhamento. Enquanto o mundo se esgota na busca frenética por acumular e possuir, você descobre que a verdadeira abundância flui para onde existe verdade. Isso gera um ressentimento silencioso em muitos ao seu redor, não porque você tenha algo que eles não podem ter, mas porque a sua existência prova que o estilo de vida exaustivo e performático deles é, na verdade, uma escolha desnecessária. Você é o espelho que reflete o vazio das ambições deles, e poucas coisas são mais dolorosas do que encarar a própria irrelevância através da plenitude de outra pessoa. Você já se perguntou por que algumas pessoas se sentem tão desconfortáveis na sua presença, mesmo quando você não diz uma única palavra? É a sua frequência que as obriga a confrontar as próprias mentiras. Continuando nossa jornada por essa compreensão profunda, percebemos que o seu saber interno é uma ameaça direta aos algoritmos de controle. Eles querem que você seja previsível, querem que você siga os padrões de consumo, de pensamento e de comportamento que foram desenhados para manter a máquina girando. Mas a sua intuição corta esses fios invisíveis com a precisão de um cirurgião. Você sente a intenção por trás de um sorriso falso muito antes da primeira palavra ser dita. Você percebe a armadilha em uma proposta irrecusável antes mesmo de ler o contrato. E essa precisão constante prova que existe uma ciência muito mais avançada do que aquela registrada em laboratórios. A ciência do espírito. Você não precisa de gráficos para saber para onde o vento está soprando.
Você sente a mudança na pressão antes mesmo de a primeira nuvem aparecer. E é essa conexão direta com a fonte da informação que o torna imparável. Você já notou como o silêncio se tornou a sua ferramenta mais poderosa? Em um mundo que grita para ser ouvido, o seu silêncio observa, processa e transmuta. Ele não é uma ausência de som, mas uma presença de autoridade. Eles podem monitorar o que você fala, mas nunca poderão monitorar o que você sabe. Podem tentar rastrear as suas pegadas, mas nunca a origem do seu movimento, pois a sua motivação nasce em um reino que a lógica comum não consegue penetrar. Você está sendo preparado para algo muito maior do que a simples sobrevivência neste plano. Cada desafio que você superou, cada momento de isolamento que você suportou, foi um treinamento para que você pudesse portar essa luz sem ser consumido por ela. O caos ao redor é apenas o cenário onde o seu propósito divino se desenrola com maestria. Então, chegamos a esse ponto crucial, onde tudo o que discutimos se resume a uma única e poderosa verdade. O caos que o mundo tenta te impor não é um acidente, mas uma ferramenta. Enquanto a maioria das pessoas ao seu redor continua correndo em círculos, consumidas pelo pânico e pela névoa da incerteza, você permanece ali, firme, observando o que ninguém mais consegue notar. Essa sua capacidade de silenciar o ruído externo para enxergar o fio invisível que conecta cada evento, cada decisão e cada movimento sistêmico é o que te separa da massa. Você não é apenas um sobrevivente dessa tempestade de informações e desordem. Você é o intérprete de uma linguagem que o sistema preferia que permanecesse esquecida. É preciso entender que o mundo, da forma como está estruturado hoje, prospera na confusão. Os sistemas são desenhados para sobrecarregar seus sentidos, para dispersar sua atenção e garantir que você nunca olhe para trás da cortina. Mas você se recusou a se perder na névoa. Onde o olhar comum enxerga apenas eventos aleatórios e tragédias sem sentido, você identifica a orquestração. Onde outros veem um colapso iminente, você detecta a estratégia por trás do movimento. Essa clareza absoluta é a sua maior armadura, porque ela te torna impossível de manipular. Você parou de reagir ao drama superficial que é jogado nas telas todos os dias e começou a prestar atenção na verdade subjacente, naquela que pulsa abaixo da superfície. Isso assusta aqueles que dependem da desordem para manter o controle. A sua visão desmantela a arma mais poderosa que eles possuem, o caos fabricado. Quando as pessoas estão confusas, elas se tornam frágeis, aceitam meias-verdades, seguem líderes vazios e entregam o seu próprio julgamento em troca de uma falsa sensação de segurança. Mas quando você entra em cena com a sua perspectiva, a ilusão começa a se despedaçar. Você tem o dom de desenredar a teia, de expor o design oculto e apontar o detalhe que todos ignoraram. No momento em que você conecta os pontos, o caos deixa de ser caos e revela sua verdadeira face como um sistema. E, uma vez que as pessoas enxergam o sistema, elas deixam de estar presas a ele. O que é verdadeiramente extraordinário na sua jornada não é o fato de você fingir que está tudo bem ou forçar uma calma artificial. Sua paz vem de um lugar muito mais profundo. Você carrega essa serenidade porque compreende que tudo está interconectado. Você reconhece que as tempestades da vida não servem apenas para destruir, elas servem, acima de tudo, para revelar o que é sólido e o que é apenas fumaça. Em vez de se entregar ao desespero, você escolhe a observação, você escolhe a inteligência emocional e a análise fria da realidade. Essa é a marca de quem não apenas atravessa o fogo, mas aprende a moldá-lo. Neste exato momento, eu quero que você leve essa reflexão para a sua vida prática. Olhe ao seu redor e identifique onde o ruído tem tentado cegar a sua visão. Lembre-se de que a sua capacidade de ver o que os outros ignoram não é um fardo, é o seu maior poder. Você tem a chave para desestruturar narrativas prontas e para encontrar ordem onde todos juram haver apenas loucura. Não deixe que o mundo te convença de que você está vendo coisas demais. A verdade é que eles estão vendo de menos. Continue sendo aquele que aponta para a estrutura escondida, que revela o propósito por trás do desordenado, pois é através de mentes como a sua que a liberdade real começa a florescer. Se este vídeo trouxe clareza para a sua mente e ajudou você a enxergar os padrões que antes estavam ocultos, eu te convido a dar um passo importante. Inscreva-se aqui no canal para que possamos continuar essa jornada de despertar e análise profunda.
A sua presença aqui fortalece uma comunidade de pessoas que não aceitam o óbvio e que buscam sempre a verdade por trás do véu. Deixe o seu comentário abaixo me contando qual foi o ponto que você conectou hoje ou como você tem enfrentado o caos no seu dia a dia. Eu faço questão de ler e entender a sua perspectiva. E claro, se você conhece alguém que está se sentindo perdido no meio do barulho do mundo, compartilhe este conteúdo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para sair da armadilha é de um novo ângulo de visão. Obrigado por ficar comigo até aqui e por ter a coragem de olhar para onde ninguém mais quer olhar. Nos vemos no próximo vídeo.